Amém, meu irmão? Bom dia para você. Que seja um dia de bênção na sua vida, seja um dia de paz na sua vida, que seja mais um dia que você se aproxime mais daquele que te amou de tal maneira, que foi capaz de entregar o seu único filho, para que você tivesse vida eterna e tivesse essa vida em abundância nessa terra. Para que você não esperasse o céu, para você começar a desfrutar do amor dele, da graça dele, sabe, da liberdade que ele tem para você viver. Que você cada dia mais conheça esse amor, que você conheça cada dia mais o Evangelho de Jesus, e não uma religião, mas que você conheça o Evangelho, que você conheça a graça. A graça é um favor que você e eu não merecíamos e nunca seremos merecedores. Mas Jesus, Deus, Ele amou a você e a mim de tal maneira que Ele fez com que você e eu nós nos tornássemos merecedores, fizéssemos parte da família dele. Quando nós o aceitamos, quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos não fazendo parte simplesmente de uma igreja, mas nós estamos fazendo parte da família de Deus, da vida de Deus, de um céu. Amém, meu irmão? Jesus Cristo veio nessa terra para isso, para te salvar e para te mostrar nessa terra como viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida prazerosa. Agora deixa eu te dizer uma coisa, do mesmo jeito que Jesus veio, o diabo também veio. Jesus veio para dar vida, em João 10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E ele nesse mesmo versículo diz que o ladrão veio somente para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio fazer outra coisa, ele não sabe fazer outra coisa, ele só sabe fazer essas coisas. Tem um versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Você e eu, nós precisamos conhecer Deus para que venhamos a conhecer o diabo, para que ele não leve vantagem sobre a nossa vida. Quando eu e você nós não conhecemos Deus, nós seremos facilmente enganados. Quando é que você é passado para... Não, você não vou falar essa palavra para você. Uma pessoa, ela é passada para trás quando? Quando ela é enganada. Quando ela é enganada? Quando ela não sabe da verdade. Se uma pessoa, um caixa, ele recebe uma nota falsa, se uma pessoa recebe uma nota falsa, ele só aceita aquela nota falsa porque ele acha que é a verdadeira. Porque se ele visse, se ele identificasse, detectasse que aquela nota fosse falsa, certamente ele não aceitaria aquela nota, ele recusaria aquela nota. Eu e você, nós precisamos conhecer a verdade de tal maneira que nós vamos conhecer também a mentira. Quando eu conheço a verdade, eu conheço a mentira. Quando eu conheço o verdadeiro, eu conheço o falso. Quando eu conheço o original, eu conheço a imitação. Não é assim que funciona? Meu irmão, uma vez eu escutei, eu achei muito interessante, falando sobre o quê? Que entrevistaram, uma pessoa que ele era especialista em notas falsas. E ele conhecia todas as notas falsas, ele identificava, não conhecia, ele identificava todas as notas falsas. E aí perguntaram para ele, falaram assim, puxa vida, hoje, a tecnologia, o tanto de impressão nova, isso e aquilo, e papel e tal. Pegou e falou para ele assim, você deve gastar muito tempo, para se aprofundando em conhecer as últimas falsificações, as técnicas dos falsários, Ele falou assim, não, eu não gasto meu tempo procurando conhecer as técnicas de falsificação. Eu não gasto meu tempo investigando qual é o papel que eles têm usado, qual é a impressão que eles têm usado. Ele falou assim, eu gasto tempo procurando conhecer cada dia mais e melhor o verdadeiro, a nota verdadeira. Porque tudo que não é verdadeiro é falso. Se é uma falsificação muito boa ou se ela é grosseira, não importa, é falso. E o que acontece conosco? Quanto mais nós vamos conhecendo a verdade, mais maquiagem o diabo coloca nas artimanhas dele. Mais eu preciso conhecer a verdade, para quê? Para que o diabo não alcance vantagem na minha vida. Para que o inimigo, nossa, olha essa nota, eu estou colocando como exemplo, essa nota ela é quase verdadeira. É quase imperceptível a falsificação dela. Uma falsificação muito bem feita, mas é falsa.
Quanto mais eu e você formos conhecendo Deus, formos nos aproximando de Deus, mais as falsificações do diabo, mais as enganações, mais elas serão sutis nas nossas vidas. É o que eu falo lá atrás. O inimigo, o diabo, me pegava com bebida, com droga, com prostituição, com mentira. Hoje em dia ele não me pega mais com isso. Mas ele não deixou, o alvo dele não mudou. Ele ainda continua tentando ou matar, ou roubar, ou destruir a minha vida. O caráter dele não mudou. A personalidade dele não mudou. O propósito dele não mudou. Ele ainda é matador, roubador e destruidor. Ele é a mesma pessoa ainda. Só que as ciladas vão ficando mais sutis. Os enganos vão ficando mais parecidos com a verdade. Não é assim que acontece? É, meu irmão. Você e eu, nós precisamos então o quê? Conhecer cada dia mais a verdade. Para nós ficarmos livres. Para nós vivermos uma vida livre. Quando que... Aqui no capítulo, estou lembrando aqui. Como que o diabo conseguiu derrubar Eva? Como que ele conseguiu enganar Eva? Deus tinha falado para Eva, falado para Adão, te coloquei no meio do jardim, te coloquei no jardim, e no meio do jardim existem duas árvores. Uma que chama a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra que chama a árvore da vida. Da árvore da vida Deus não falou nada, não proibiu de tocar, de comer, de nada. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele disse assim: e o Senhor lhe deu essa ordem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou Eva, certamente Adão ensinou a Eva o que ela poderia e o que ela não poderia fazer. Aí no capítulo 3 de Gênesis diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha aqui o que aconteceu. O que Deus tinha falado? No meio do jardim tem duas árvores. E em relação à árvore da vida, não havia nenhuma restrição. Mas em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: não comerás. Ele não falou não tocar, ele falou não comerás. Quando o diabo veio pertinho de Eva, deixa eu ver o tanto que Eva conhece da palavra. Chegou para ela e falou assim: o que Deus disse, Eva? Você pode comer de toda a árvore que está no jardim? Ele falou não. Ela falou não. Da árvore do meio, eu não posso comer da árvore que está no meio do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Não foi isso que Deus falou para ela. Quando o diabo se aproximou de Eva e falou para ela como é que funcionam as coisas, e ela respondeu, ele falou assim: ela não conhece a palavra. Eu tenho como alcançar vantagem na vida dela. Eu tenho como puxar o tapete dela. Eu tenho como prejudicá-la. Meu irmão, todas as vezes que eu e você não conhecemos a verdade, nós vamos deixar o engano entrar nas nossas vidas. Todas as vezes que nós, ainda conhecendo a verdade, desobedecemos a verdade, o inimigo vai, ou ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir, porque esse é o propósito dele. O que o diabo fez? Falou, na cabecinha dele, falou assim: não conhece, eu consigo pegá-la, eu consigo derrubá-la. Então, versículo 4, então, ou seja, eu sei que ela não conhece a verdade, eu tenho como alcançar vantagem na vida dela. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Eva, você não conhece, eu tenho como alcançar vantagem na sua vida. Falou assim: Eva, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, e você vai ser conhecedora do bem e do mal igual a Deus. Você quer ser igual a Deus, Eva? No fundo ela queria. E o que aconteceu? Ela foi, comeu, enganou o Adão, Adão comeu, e o que aconteceu? Eles morreram. Pastor, mas
aqui diz que no dia em que comer ia morrer. Então, a Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia. Qual foi o homem que mais viveu na face da terra? Eu estou te falando algo que eu aprendi com o pastor Dave, nunca mais esqueci e fiquei maravilhado com essa interpretação. Para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ok? Pastor, não está escrito isso. Quer ver? Pedro. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No Salmo 90, verso 4 também fala sobre isso. Então, Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer. A Bíblia diz que Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra, porque o homem não tinha sido feito para morrer. Nem com 100 anos, nem com 1000 anos, ele era para viver imortal. Quando o pecado entrou na vida de toda a raça humana, como diz a palavra, pelo pecado, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo. E esse pecado passou a toda a raça humana. Naquele tempo, era para o homem viver de uma maneira imortal. E aí o que aconteceu? Deus falou, no dia que você desobedecer, você vai morrer. Matusalém foi o homem que mais viveu nessa terra. Ele viveu 969 anos. Ou seja, ele não viveu um dia na presença de Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Você está conseguindo me acompanhar? A palavra de Deus se cumpriu na vida de Adão, na vida de Eva, na vida de Matusalém. Nem um dia depois do pecado eles viveram mais. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você aprenda que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. E o que o diabo fala? O diabo, ele sempre fala algo para me atrair, mas ele nunca me conta o outro lado da moeda. Ele nunca me fala o que é a consequência disso. O que ele falou para ela? Você vai conhecer o bem e do mal, conheceu. Os seus olhos vão se abriram. Ele só esqueceu de falar para Eva, sabe o que vai acontecer? Aqui. O Senhor, por isso, lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada. Ele só omitiu para Adão e Eva, para Eva, o quê? O dia que você comer, você vai ser tirada da presença de Deus. O dia que você desobedecer a Deus, você vai ser removida da presença de Deus. O pecado, na minha vida, na sua vida, tem o poder de me afastar de Deus. Por isso eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a palavra, para que o diabo não alcance vantagem na minha vida, para que eu não viva afastado da presença de Deus, mas para que eu viva pertinho do meu Pai. Amém? 2 minutinhos nós voltamos.